o assunto é... Hora certa, Zebu FM, 11 horas mais 40 minutos, aqui na minha rádio, aqui na Zebu FM, junto com você, ligado em 93,9. E hoje é dia de mais uma edição do nosso Assunto É. Aliás, eu adoro o Assunto É, quando a gente também pode tirar aí dúvidas dos nossos ouvintes, né? E o ouvinte sempre participa muito aqui na Zebu FM, quando ela nos visita, ela que estava meio sumida, não sei porquê, a gente vai saber agora. Doutora Priscila, seja muito bem-vinda, doutora Priscila Souza, especialista em causas relacionadas a direitos previdenciários, a direito previdenciário de uma forma geral. Seja muito bem-vinda à Zebu FM. Tá sumida por quê, doutora Priscila? O que aconteceu? Olha, bom dia, Itamar, bom dia, ouvintes da Rádio Zebu. Você sabe que é sempre um prazer estar aqui com vocês, né, pra gente falar sobre esse assunto que eu sempre sou apaixonada, e eu acho que todos os trabalhadores têm o direito de saber dos seus direitos. É verdade. Mas são os compromissos profissionais que a gente tem, ultimamente o INSS, a semana passada eu estava no escritório de Belém, então na correria, né, Tamar? E é por isso que eu tô meio sumidinha, mas vamos ver se agora a gente volta com mais constância aqui pra gente atender aí aos nossos queridos ouvintes da Zebu. Porque tem muita gente aqui que liga depois perguntando, cadê a doutora Priscila, né? Nossa, eu tenho dúvida, eu quero saber disso, quero saber daquilo, e hoje ela está aqui junto com a gente. Doutora Priscila, nós estamos aí no mês de setembro amarelo que sempre fala aí de saúde mental, que hoje é uma questão que eu não digo só no mercado de trabalho, não, é uma questão da vida, porque você vê aí tantas vezes, né, até mesmo estrelas do esporte dando uma pausa na carreira, quando conseguem isso, quando tem a ciência disso, dando uma pausa na carreira em nome da saúde mental. Cada vez mais a gente vê aí ações entrando no INSS relacionadas à saúde mental, ao desenvolvimento de síndromes dentro do trabalho, né? Com certeza. O que a senhora tem a falar sobre isso, que é uma realidade? Eu acredito que também no seu escritório chegue muito também a respeito desse assunto, muitas causas a respeito desse assunto. Como é hoje o relacionamento aí, que direito uma pessoa que hoje passa por dificuldades com a saúde mental tem junto ao INSS? Então, Itamar, eu acho inicialmente, né, importante a gente frisar aqui a importância da gente procurar ajuda quando a gente começa a sentir certos sintomas, né? Uhum. Quem sou eu? Longe de mim, não sou médica, mas eu tenho casos de pessoas próximas da família que têm depressão, que já teve crise de pânico, crise de ansiedade. Inclusive eu tenho crise de ansiedade, faço acompanhamento com psicólogo, psiquiatra. Uhum. Por quê? Hoje em dia, Itamar, nossa vida ela é muito corrida. Nós temos muitas responsabilidades, vivemos num mundo com muitas pressões, né, psicológicas, e quando a gente chega num nível de estresse muito grande, é importante a gente procurar auxílio, certo? Verdade. E muitas pessoas, né, Itamar, acham que se forem procurar auxílio vão ser dispensadas do emprego, vão perder a sua renda, e muitas das vezes vai acumulando ali aquele estresse, não procura ajuda e infelizmente chega aí às medidas drásticas, que é a questão do suicídio, né, que nós estamos no mês do Setembro Amarelo, e infelizmente é um mês que a gente tem que falar sobre um tema que trazer, né, conscientização para a população sobre um tema tão importante que tem sido cada vez mais habitual na nossa sociedade. Então, com o intuito, né, de trazer aqui a importância dessas pessoas de procurarem ajuda, a gente traz também os esclarecimentos previdenciários para que essas pessoas não se sintam aí sem o mínimo financeiro, né, para se sustentar. Então, o que essas pessoas, tá, Itamar, teriam de direito? Primeiro, aquelas pessoas que trabalham vinculadas à carteira de trabalho, né, os empregados, eles teriam aí direito ao auxílio por incapacidade temporária, que seria o antigo auxílio doença.
Os 15 primeiros dias de atestado, a empresa irá pagar, né, o afastamento. A partir do 16º, é o INSS. A pessoa vai entrar de licença para o INSS. Se não me engano, acho que a última vez que eu estive aqui, a gente conversou sobre os novos procedimentos que o INSS tinha adotado, né, uma portaria nova, que os benefícios por incapacidade seriam requeridos, aqueles que teriam aí uma duração de até 180 dias, seriam requeridos online, ou seja, pela plataforma do meu INSS, seria juntada a documentação e essa pessoa aí teria a possibilidade de concessão do benefício por incapacidade online. Então é muito prático. Então se você está passando por dificuldades, hoje em dia a gente também, não só a depressão, como crise de ansiedade, a gente tem muitas doenças relacionadas ao trabalho, né, Itamar? Síndrome, doenças aí que são por excesso de trabalho. Então, o importante é que essa pessoa se afaste para poder fazer o tratamento adequado, para não chegar aí, infelizmente, a vários casos que a gente tem ouvido falar, né? Então, a gente tem também, tá, Itamar, quando apesar da pessoa, ela ter o tratamento e esse tratamento não ser suficiente, essa pessoa ainda tem a possibilidade da aposentadoria por incapacidade permanente, que seria aí, no caso, a antiga aposentadoria por invalidez, tá? E a gente tem também, querendo ou não, a gente tem tem muita pessoa, né, Itamar, que apesar de terem a depressão, de terem crise de ansiedade, faz ali, afasta, porém passa um tempo, faz o tratamento correto, consegue voltar para o mercado de trabalho. A gente tem aí também as aposentadorias do deficiente, né? Porque a pessoa que vive com depressão, é muito difícil ela se curar 100%. Sempre vai ter momentos da vida que ela vai precisar aí, de se afastar para tratar da saúde. Então a gente teria aí também essa possibilidade, pessoa que tem como comprovar que sempre teve depressão, a gente pode trazer aí que é uma limitação, né, para o trabalho mental, e por isso é importante que esses trabalhadores, né, que trabalham de carteira assinada, façam um estudo com um advogado especialista na área para fazer todo o levantamento, né, Itamar, para saber qual a melhor saída para essa aposentadoria. Lembrando que a aposentadoria do deficiente é uma modalidade que pode ser tanto por uma aposentadoria por idade como por tempo de contribuição, que tem a redução do tempo de contribuição desse trabalhador, certo? Ou, dependendo também se for da aposentadoria por idade, a redução da idade. E esse trabalhador vai ter direito aí, Itamar, a um benefício mais vantajoso do que uma aposentadoria comum. Tá então, certo. sempre importante a gente buscar auxílio. Ó, o importante é, primeiro, procurar a informação. Você que também aí está no mercado de trabalho, está na sua empresa, está enfrentando esse momento, não tenha vergonha, não tenha medo, porque as empresas, principalmente aquelas mais espertas que valorizam o funcionário, elas estão cada vez mais abertas a acolher essas pessoas, cada vez mais preparadas também para entender o momento do funcionário. Com certeza. É importante isso, então não tem que ter essa vergonha que muita gente, ou medo também, vão me ver de outra forma agora da empresa. Não, não é nada disso, gente. Empresa inteligente não faz isso. Tá? Com certeza. Vamos lá então, doutora, eu gosto disso daqui, quando a senhora, né, já virou a moça do INSS. Adorei o apelido, a moça do INSS. A nossa ouvinte, a Fran, tá dizendo aqui, Itamar, pergunta aí pra moça do INSS, no caso a doutora Priscila, o meu esposo sofreu um acidente de serviço, como faço para afastar ele? O que devo fazer para que ele se afaste? Primeiro, Fran, né, o nome da ouvinte? Isso. Primeiro, dona Fran, se seu marido ele teve um acidente de trabalho, a empresa ela precisa emitir um documento chamado CAT, que é a Comunicado de Acidente de Trabalho. A própria empresa, como eu falei anteriormente, todo benefício por incapacidade temporária, os 15 primeiros dias são pagos pela empresa, a partir do 16º é o INSS que irá pagar. Então, a própria empresa faz esse agendamento. Mas se a empresa não tiver feito o comunicado e já tiver, por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária, ela tem a possibilidade de discutir
o auxílio por incapacidade temporária para o auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho. Ele dá algumas vantagens ao trabalhador, como, por exemplo, a estabilidade ao emprego por 12 meses. Certo? Então é muito importante, se sofreu um acidente de trabalho, é muito importante questionar a empresa e tomar medidas aí jurídicas, né, para que esse trabalhador tenha o seu direito reconhecido como por acidente de trabalho. Tá certo. Olha, mais gente também participando aqui, junto com a doutora Priscila Souza, especialista em direitos previdenciários, hoje participando com a gente. Só pergunta pelo nosso 99892-9393. Então, uma pergunta para a doutora Priscila. Eu sou o José Eurípides, né, do Aroeira, e estou aposentado desde 2015 por depressão. Aliás, até coincidiu com o assunto que a gente abriu hoje falando. Estou aposentado por depressão, ou seja, invalidez. Mas há 4 anos precisei amputar uma perna. Me disseram que tenho direito também aos 25%, pois dependo de alguém que para fazer tudo o que preciso, todas as coisas, né? Realmente procede essa informação? A quem devo recorrer? Pergunta aqui o nosso ouvinte. Com certeza, tá, seu Eurípides? Como que o senhor vai fazer? O senhor vai entrar pela plataforma do Meu INSS para você solicitar o adicional de 25%. O senhor irá passar por uma nova avaliação para saber se realmente existe a necessidade de uma pessoa com o senhor diariamente, né? E caso fique comprovado que o senhor tem sim essa necessidade, o senhor vai ter o direito do adicional de 25%. Inclusive, teria a possibilidade dele conseguir aí os últimos 5 anos desse adicional, tá? Um ponto importante, ele só vai ter direito, tá, Itamar, ao adicional de 25% porque ele tem uma aposentadoria por invalidez. Se fosse, por exemplo, uma aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, infelizmente, a gente não teria possibilidade de conseguir esse adicional, certo? Tá certo. Então, José Eurípides correndo atrás agora, viu? Bom dia, Itamar, doutora Priscila. Quero saber se com a mudança de governo, né, nós tivemos aí mudança também nas leis para se aposentar, né? Agora no novo governo mudou alguma coisa ou continua tudo como antes? São muitos deveres e poucos direitos. Comenta também aqui o Rogério lá do São Cristóvão. Oi, seu Rogério, bom dia. O que acontece? Com a reforma da Previdência, nós tivemos aí várias regrinhas de transição, né? Inclusive a regrinha da idade progressiva, dos pontos. E a cada ano essas regrinhas elas vão mudando, tá, Itamar? Até, por exemplo, a regra dos pontos. O homem precisa atingir 105 pontos e a mulher 100 pontos. Para quem não sabe, tem que ter no mínimo 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição se mulher, tá? Mas assim, essas regras de transição são para aquelas pessoas que já estavam contribuindo para o INSS, porém não tinham direito adquirido. O que seria esse direito adquirido? Um tempo mínimo de contribuição de 35 anos para homem até 13 de novembro de 2019 e 30 anos de contribuição para a mulher se aposentar até 13 de novembro de 2019. Ou questão também da idade. O homem nessa época precisaria de 65 anos de idade e a mulher 60. Hoje, a mulher quem completa a idade a partir do ano passado, só vai poder a mulher no caso, só vai poder se aposentar com 62 anos de idade e no mínimo 15 anos de contribuição. O homem não teve alteração da idade, porém o tempo de contribuição também seria os 15 anos, certo? Então assim, a gente não teve nenhuma mudança depois da reforma. O que tem seriam as regras de transição que a cada ano vão mudando um pouquinho. Tá certo. Deixa eu pedir só um favor aqui, você mande a sua pergunta por texto, tá bom? Tem aqui gente mandando por áudio aqui, por áudio eu não vou conseguir colocar no ar agora, eu preciso das suas perguntas aqui por texto pra gente, tá bom? Então mande aí sua pergunta por texto pra doutora Priscila Souza, advogada especialista em direitos do INSS, aqui na programação da Zebu FM, os direitos previdenciários. Bom dia, Itamar, pergunte, por favor. Meu filho tem 19 anos e há 5 anos descobrimos que ele tem toxoplasmose no olho esquerdo. Ele já perdeu 80% da visão. Ele pode se aposentar, doutora Priscila? Então, a gente tem aí a possibilidade, se ele nunca trabalhou de carteira assinada, tá, Itamar?
de pedir um amparo assistencial. O amparo assistencial é um benefício da assistência disponibilizado aí pelo governo para aquelas pessoas que possuem algum tipo de deficiência. No caso dele aí, como ele já perdeu 80% da visão, teria sim a possibilidade dele conseguir esse benefício, tá? Lembrando que pela idade dele, 19 anos, né, Itamar, o ideal seria com que a pessoa, por um período, recebesse o benefício, o amparo assistencial, tentasse se recolocar no mercado de trabalho para no futuro ter uma aposentadoria melhor, porque ele vai ser contribuinte se ele começar a trabalhar de carteira assinada. Olha para você ver, eu tenho um caso, um amigo, na verdade, que ele é até radialista, ele é cego dos 2 olhos. E ele tinha esse benefício. Porém, o sonho dele era ser radialista. E ele conseguiu. O nome dele é Rosivaldo, lá de Belém. E ele hoje é contribuinte da Previdência. Ele abriu mão do benefício. E hoje ele é contribuinte porque ele é radialista. Mesmo perdendo a visão dos 2 olhos. Então, eu acho que a questão do benefício previdenciário, e é uma coisa que eu bato muito, Itamar, a pessoa ela precisa estar realmente precisando, porque tem muita gente que quer um benefício e quer continuar trabalhando. Então, assim, aquelas pessoas que, por exemplo, estão fazendo tratamento de câncer, aí a fila do INSS fica gigantesca. Por quê? Porque tem um monte de gente lá que ainda tem a possibilidade de trabalhar e tá lá pedindo um benefício para, tipo, dar um desperto. Então, a gente tem que analisar, eu gosto de trazer esses exemplos para meio que conscientizar mesmo a pessoa, né? Porque muita gente precisa, vai lá e é negado, e tem gente que não precisa e é concedido. Você consegue entender isso, Não, assim como também aquele clássico, né, nosso aqui da nossa conversa no assunto das viúvas corruptas, né? Pois que é. É um clássico aqui pra gente. Pois é. Doutora, só vamos dar uma acelerada que tem muita gente perguntando aqui pra senhora, Certinho. viu? Mensagem de texto, viu, gente? Por favor. Bom dia, Itamar. Pergunte pra doutora Priscila, quando eu posso correr atrás da minha aposentadoria? Tenho 45 anos de idade e tenho 31 anos, né, de contribuição. É o Francisco que está participando aqui com a gente. Quando é que ele pode começar a pensar em ir para a aposentadoria? Olha, seu Francisco, o senhor já tem Francisco, tá novo, hein, Francisco? 45 anos, tá e aposentado. 31 anos de contribuição. Ele tem muito tempo de contribuição. É o meu porém, caso. ele é muito novo. É o meu caso. Então, agora, com a reforma da Previdência, ele vai ter que verificar qual a melhor regra que ele se enquadra, tá? É importante a gente saber se ele exerce uma atividade insalubre, porque esse tempo dele de contribuição pode ser maior. Mas assim, resumindo, a partir de 35 anos de contribuição, ele começa a pensar, a procurar uma avaliação de um especialista, porque é importante ter a avaliação do especialista, para que ele possa ter aí uma previsibilidade quando ele vai se aposentar. Aproximadamente daqui 5 anos, provavelmente ele vai começar a ter essa possibilidade, que ele vai completar os 35, mas aí a gente vai ter que verificar, Itamar, a questão da idade. Pelo jeito, me aposento antes de você. Ele vai sempre nadar e morrer na praia, porque ele é muito novo e muito tempo de contribuição. Francisco, 45 anos, Francisco. Olha, mas existe a possibilidade, tá? Eu sei. Porque a gente tem aí a aposentadoria especial, de pessoas que estão vinculadas à aposentadoria especial, lembrando que esses 25 anos eles têm que ter sido completados até a reforma da Previdência, porque até aí não tinha uma idade mínima para aposentadoria especial. Agora, após a reforma, a aposentadoria especial passou a ter a soma de pontos mais o tempo de contribuição. E essa reforma data de? 2019. 13 de novembro de 2019. Então tô dentro, então. Boa tarde, Zebu FM. Queria saber da doutora, né? Meu pai recebia indenização por ter perdido um dedo. Depois ele aposentou por idade e perdeu o benefício. É correto isso? Antigamente podia acumular os 2 benefícios, mas aí a gente tem que saber direitinho quando ele se aposentou para saber se é possível fazer a acumulação do auxílio acidente com a aposentadoria por idade, porque até determinado período era possível acumular os 2 benefícios. A partir de certo tempo
passou a não ser possível mais fazer essa acumulação. Tá Então certo. tem que fazer o estudo, saber direitinho quando ele se aposentou. Tá certo. Bom dia, Itamar, doutora Priscila. Minha mãe, ela teve problemas, né? Problemas relacionados à saúde mental. Ela trabalha em 2016, hoje se aposentou. Ela tem 57 anos, já vai para 57. A aposentadoria foi definitiva. Já se considera definitivo? Meu pai, ela se aposentou em 2016. Ficou meio estranho aqui, eu não estou entendendo. Né? Eu acredito, porque é o seguinte, deve ter sido a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria da mãe dela. A mãe dela se internou, inclusive, no sanatório, né, por agressão. Ela trabalhava em 2016 e se aposentou, ela tem 57 anos. Já vai para 57, aposentadoria definitiva. Né? Então, deixa eu só explicar essa questão. Se for uma aposentadoria por invalidez, tá, Itamar? Todo benefício por incapacidade, inclusive a aposentadoria por invalidez, ele pode ser revisto pelo INSS. Por quê? O principal ponto, aquela deficiência, ela tem que se justificar para continuar recebendo a aposentadoria por invalidez, por exemplo, tá? Muita gente confunde essa questão. Se a aposentadoria por invalidez depois de 10 anos, ela é definitiva. Não, o INSS pode chamar para avaliação, tá? Só vai ser definitiva uma aposentadoria, as aposentadorias programadas, que seria por idade e por tempo de contribuição. O benefício por incapacidade, o INSS pode sim chamar para reaver. Tem algumas exceções, a questão da idade, quando completa a idade, mas eu já tive casos no escritório que mesmo com a idade, completando todos os requisitos, a pessoa foi chamada para perícia e o benefício foi cessado. Conseguimos restabelecer na justiça, porém, isso pode acontecer. Tá certo. Boa tarde. Trabalho em 2 empregos registrados, né? Como é que fica a contagem para a aposentadoria? Contagem de tempo quando a pessoa tem 2 empregos? Então, a contagem vai ser uma só, tá? O tempo dela, se ela tiver 20 anos em atividade concomitante, o tempo vai ser os 20 anos, certo? O que vai fazer diferença é na hora da aposentadoria, o INSS ele tem que somar essas contribuições. Então, por exemplo, se no emprego a pessoa recebe um salário mínimo e no outro 2, na hora de fazer o cálculo dessa aposentadoria, o valor da contribuição mensal tem que ser, por exemplo, de 3.000 e poucos reais. E não de um salário mínimo, como muitas das vezes acontece. O INSS erra muito nesses cálculos. A gente tem aí a chamada revisão de atividade concomitante. Então, todo mundo que teve atividade concomitante e teve contribuições concomitantes para o INSS pode sim solicitar essa revisão, tá? 2 perguntas aqui correlacionadas. O Sérgio Baia, ele está perguntando que se quando o funcionário está afastado, o empregador tem que continuar pagando o INSS. E o outro ouvinte aqui também, ele diz o seguinte, que está aposentado há 10 anos, continua trabalhando normalmente e pagando INSS. Nesse caso, ele terá alguma mudança, né, na sua aposentadoria? É o Eurípides também participando. Tá. Primeira pergunta aí. O empregador não é obrigado a continuar pagando a contribuição previdenciária no período de afastamento do empregado, certo? Certo. Porque o período de benefício intercalado ele vai computar como tempo de contribuição e tempo e carência, que é o mínimo de contribuição para as aposentadorias. Então, não tem obrigação de continuar contribuindo. O MEI tem uma diferençazinha aí, tá, Itamar? Porque o MEI, ele, além da contribuição previdenciária, que aí no caso não seria o empregador, seria o microempreendedor individual, quando ele se afasta da empresa dele para receber o benefício por incapacidade, ele não precisaria pagar a guia referente à contribuição, porém os outros impostos ele tem que continuar pagando, certo? Em relação à pergunta aí de quem é aposentado e continuou contribuindo para o INSS. Infelizmente, a gente tinha a desaposentação, que era o quê? Era a pessoa que se aposentava, continuava trabalhando, era uma ação que estava em trâmite na justiça e que a gente fazia um recálculo desse valor para que a pessoa tivesse uma aposentadoria mais vantajosa. Mas, infelizmente, o Supremo falou que é constitucional
que é inconstitucional essa ação, né? Da revisão da desaposentação, que é considerar essas contribuições após a aposentadoria. Então, infelizmente, você não vai ter nenhum benefício com essas contribuições aí. Você estará ajudando a minha aposentadoria e a aposentadoria do Itamar. Tá certo, então, ó, para encerrar aqui, a nossa ouvinte, a Sônia Maria. A Sônia Maria tá aqui na sintonia. Itamar, pergunte, por favor, a doutora, como que eu posso estar fazendo, porque eu trabalhei a vida inteira em roça, na fazenda, e não tenho contribuição. Tô com 63 anos, mas tenho problema sério no coração e também no pulmão. Já procurei advogados e eles disseram que eu vou ter que esperar, né? Faço uso de remédio contínuo. Existe alguma forma da Sônia procurar por benefício junto ao INSS? Então. Lembrando que ela não tem comprovação em carteira. Tá. Então, aí nesse caso, como trabalhador rural, ela teria a possibilidade, tá, Itamar, de apresentar provas documentais para demonstrar essa atividade rural por esse período aí. O que a gente poderia dar de exemplo para ela de prova documental para ela comprovar? Certidão de nascimento dos filhos, que consta que os filhos nasceram na zona rural. Certidão de casamento, constando que ela e o marido, ou o marido dela é lavrador e ela era do lar, que também serve como prova para ela. Se o marido trabalhava como, por exemplo, rural, em carteira, e ela não, a documentação do marido serviria para comprovar essa atividade rural. Documento de batizado de criança em igrejas rurais, escolas rurais dos filhos, comprovação. Se ela frequentava o postinho de saúde da zona rural. Então, são vários documentos que demonstram, que podem comprovar que ela exerceu atividade rural. E mesmo ela não tendo contribuições, é possível, se ela tiver prova documental e prova testemunhal que ajude a comprovar esses períodos, é possível que ela consiga um benefício por incapacidade, no caso temporário, ou por invalidez, dependendo da gravidade dela, tá? Da saúde dela. Outra opção, tá, Itamar? Se ela não tiver como demonstrar essa atividade rural, ela não tem prova nenhuma, ela teria a possibilidade de conseguir um amparo assistencial ao deficiente. Ela precisa fazer o cadastro dela no Bolsa Família, no CRAS mais próximo da residência dela. Mostrar que a renda familiar é menor que 1/4 do salário mínimo. Lembrando que essa renda pode ser variável. E, além disso, demonstrar que ela tem aí o problema de saúde que justifique o afastamento das suas atividades por mais de 2 anos. Então, a gente teria aí o amparo assistencial ao deficiente se ela não conseguir comprovar por meio de documentos a atividade rural dela. Então já tá aí 2 chances aí para ela conseguir o benefício. Ela tem sim possibilidade antes de completar os 65 anos. Tá certo. Olha, é sempre bom a gente trazer a senhora aqui, doutora Priscila, porque a gente vê como as pessoas estão aí precisando de informação. Nós estamos aqui com a nossa caixa de WhatsApp lotada aqui, muita gente aqui. E mais uma vez agradecendo a sua disposição. Tem gente também aqui já perguntando: Itamar, como é que eu faço? Qual é o contato da doutora Priscila? Né? A doutora Priscila tem um canal no YouTube. Aliás, você que fica aí passeando no YouTube, assistindo tanta coisa sem necessidade, dá uma pulinha lá no Me Aposentei, porque um dia você pode ser um aposentado e você vai precisar saber de muita informação que tá lá no canal Me Aposentei. Além disso, onde é que encontra a doutora Priscila? A gente também tem o Instagram, né, Itamar, que é o @Priscila Souza Advogada. E lá tem todos os contatos da senhora. Isso, né? E também a gente tira dúvidas, assim, eu sempre respondo perguntas que o pessoal me manda no direct. Lembrando que nós, advogados, temos limitação em relação a essa questão de dar telefones, enfim. Mas a gente faz um trabalho social para apresentar o direito que a pessoa tem. Então, o canal no YouTube e também as minhas mídias sociais, ela serve justamente para isso. A pessoa que tem dúvida, pra gente tá lá. Às vezes a dúvida de um amigo ou da pessoa, a gente põe lá e esclarece muita gente. Tá certo. Só mais uma coisa também muito importante, Tamar, que eu não falei no início. Para quem é advogado que está nos assistindo, no próximo dia 6 de outubro, a gente vai ter um curso de planejamento previdenciário contributivo com o professor Ivan Kerstmann, na OAB de Uberlândia.
Ah, bacana. Então, esses advogados que são da área, que estudam previdenciário, que são advogados empresariais, trabalhistas. Gente, é um tema muito importante. É um dos melhores professores dessa área que vai estar aqui. É um amigo meu de muito tempo. Inclusive, eu dou aula nas pós dele. Então, assim, se você é advogado e quer aí conhecer mais sobre essa parte contributiva do INSS, isso é muito importante, gente. Todo advogado, até pra gente mesmo, pra quem não é do previdenciário e quer saber como contribuir, é super importante a gente fazer aí esse curso. Certo, Tamar? Então. Tá certo. Olha, muito obrigado. O seu Instagram mais uma vez para todo mundo. @Priscila Souza. Inclusive, lá tem um encarte desse curso que vai ter na UAB de Uberlândia no próximo dia 6 de outubro. Tá bom, manda pra Tá mim que eu certo? vou compartilhar depois também. Perfeito, tá bom? muito Obrigado. obrigada. E não se esqueça, canal Me Aposentei no YouTube com a doutora Priscila Souza. Doutora Priscila Souza também com a gente no Assunto É. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, Tamar. Muito obrigada, ouvintes. Acesse lá Priscila Souza Advogada, tá bom? Aliás, a doutora Priscila Souza no Instagram e também no YouTube, o canal Me Aposentei. E aqui, o assunto é doutora Priscila Souza com você. Tempo FM.